Estamos com mais um podcast Papo Fute Baiano, trazendo novidades do futebol baiano, na sua grande maioria. Falando do profissional, falando do amador, de intermunicipal, falar também de arbitragem, comissão técnica, do que está dentro e fora de campo. Hoje aqui com uma pessoa muito especial que luta e lutou muito pelo futebol baiano, principalmente base, falar de crianças, adolescentes e jovens. Uma pessoa que labuta aí há muitos anos nessa categoria e fazendo total diferença no futebol baiano. Ele, Edson Fabiano Andrade Silva, mais conhecido como Professor Fabiano. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Guto, aí, pelo convite, né, de fazer parte, né, de um projeto interessante, importante. A gente falar de futebol é sempre bom, sempre gostoso. E estamos à sua disposição aqui para responder as perguntas e bater essa resenha. Show de bola, meu irmão. Fabiano, a gente estava resenhando na reunião para lançar esse podcast, né? E a gente foi pesquisar um pouquinho do Edson Fabiano, né? E aí a gente veio até na resenha no carro vindo para cá. E, cara, você começou com 16 anos. Conta como foi essa sua trajetória até iniciar nesse negócio do futebol. Porque sonho de criança é só jogador. A verdade é que desde pequeno, muito pequeno, né, eu já jogava futebol lá no bairro, em Pernambués, né? Morei lá até os 30 anos e morava num condomínio chamado Sistema Solar. Então eu sempre já me destacava no futebol, né, jogando, era atacante. E com 14 anos eu fui da base do Vitória, né? Mota saiu do Bahia naquela época e foi pro Vitória, foi naquele processo que ele saiu do Bahia pro Vitória, e eu fiz a peneira e passei, né? Fiquei um ano na base do Vitória, joguei com o Kleber, joguei com o Fernando, com o Jorge Wagner, né? Com o Rubens, né? Lateral esquerdo muito bom na época também. Mas eu quebrei o braço, né? Na temporada, me afastei, depois voltei, né? A gente foi campeão da Copa Dente de Leite, mas aí voltei a me machucar. E aí tem aquele processo, né? Quando termina um ano pro outro, de ver quem fica, quem não fica, eu fui dispensado. Nunca fui dispensado, eu tinha meus 15 anos, continuei ainda jogando lá no bairro, mas eu tive um ponto de partida para virar treinador, foi quando eu formei, né, um time lá do condomínio, que é o Sistema Solar, que ainda existe hoje, a escolinha. Quem toma conta é um amigo meu chamado Paulo Tite. E aí eu comecei a treinar essa galera, que era a maioria tudo da mesma idade, praticamente, até alguns mais velhos, mas eu comecei a tomar esse gosto, esse dom de comandar, né, de treinar a equipe, e jogava também. Aos 16 anos, eu ainda tentei, né, voltar a jogar no clube, fiz teste no Bahia, mas não fiquei, né? Tinha a questão também da escola, e aí eu falei, sabe de um, eu vou ficar aqui treinando os meninos lá, treinava só 2 vezes na semana, né? Lá no condomínio mesmo, e comecei a organizar, né? Amistosos, fazer campeonatos lá no bairro. Nesse processo, nesse período, Mota me convidava muito para fazer amistosos lá no Vitória, né? Eu organizava o time e levava para jogar. E sempre a gente chegava lá, fazia bons jogos, né? Já parece que é dom, né? Eu já tinha aquela coisa da organização do time. E nesse processo, um garoto foi aprovado. Aí, como a mãe trabalhava, eu começava a levar o garoto, né? Me dispus a levar o garoto. E nisso você tá se mostrando, se aparecendo. Como o Mota já me conhecia, por eu ter sido atleta dele, também tá fazendo esse trabalho. Ele aos 20 anos, né? Aos 20 anos, quando eu completei 20 anos, ele me convidou para fazer um estágio, já no final do ano de 98, né? De 98 eu fiz um estágio, mas ele já me deixou claro que no outro ano, né? Ele ia me colocar para ser o treinador do Sub-10. Recebi aquela informação surpresa, porque eu ainda estava terminando o meu ensino médio, né? Não tinha faculdade e tal, mas falei,
pô, Mota tem uma visão incrível. Então, se ele tá me dando essa oportunidade é porque tem alguma coisa aí. E realmente, eu comecei no Vitória, treinando no Sub-10, ajudei a formar jogadores como o Vitor Ramos, zagueiro, o Wallace também, muitos atletas passaram ali pela gente, né? Eu fiquei 7 anos no Vitória, foram 7 anos, que foi realmente a minha escola, porque depois eu adentrei a faculdade aos 25 anos. Então, dos 20 aos 25, eu fiquei aprendendo na prática. Né? O preparador físico me ajudava, né? Eu hoje mais do que antes, tem toda aquela questão da periodização tática, né? A gente já fazia tudo isso, mas não tinha o conceito, né, que hoje todo mundo se coloca, né? A gente tinha uma ideia da minutagem do treinamento, normalmente dividia em 3 partes de 25, a intensidade do treino também, entendeu? Mas a gente não tinha os conceitos como tem hoje. Esses conceitos eu aprendi mais no Bahia, com um profissional que veio, né, de fora, e aí a gente começou a estudar realmente mais esses conceitos. Mas no Vitória foi prática pura, foi com o João Paulo, com o L, essa galera hoje que está aí no Palmeiras e hoje está fazendo sucesso, né? Chiquinho de Assis, que até faleceu já, Serginho, que está hoje no Itabuna. Então, essa galera foi minha escola. E Mota, né? Mota é a maior referência do futebol do Brasil, né? Realmente revelou muitos atletas e também profissionais, né? Hoje, se o Palmeiras faz um trabalho de excelência, é um discípulo de Mota. João Paulo aprendeu tudo ali dentro, foi também um atleta, né, dele. Então, minha carreira começou desta forma, né, na prática mesmo, na visão que Mota teve, de ver ali uma pessoa, um profissional, né, e depois eu fui para Bahia, e aí a história... Foi a vivência de campo mesmo, né? Dentro de campo que você foi aprendendo. Interessante que você, com 16 anos, e Guto frisou isso, e o garoto com 16 anos, eu posso falar por mim, eu com 16 anos estava tentando ainda jogar futebol, né? Na verdade, foi o ano que eu comecei a viajar e tentar jogar futebol. E aí Fabiano vem trazer que com 16 anos ele estava montando o time, montando o campeonato, entendeu? Para você entender a responsabilidade e o tamanho do entendimento que o rapaz já tinha, né? Lá no final da sua adolescência, mais ou menos, né? Já tendo essa percepção. Então... E Lipe, pegando um gancho da fala de Neto no outro podcast, que ele fala que nada acontece por acaso, né? Ele tava na base, quebrou o braço, e aí tudo mudou a vida dele. Verdade. Eu assim, há 2 meses atrás a gente teve uma reunião, né, um encontro até com Dante. Dante foi meu atleta também, lá na escolinha. E Dante... Dante o zagueiro. Dante zagueiro, virou zagueiro. Ele era meia e era um jogador altamente irregular. Ninguém batia naquela época com 15, 16 anos e dizia, Dante vai ser profissional. Eu não apostava, tanto que ele era reserva. Tem um menino que brinca, você foi meu reserva. E ele era reserva de um garoto lá. E assim, a gente se encontrou e a gente vai lá no passado e a gente vai lembrando. Cara, foi luta. Porque era sozinho, carregava a bola, carregava material, aí alugava uma Kombi, aquela coisa toda, luta, aí né, jogar nos bairros, a Copa de Leite que tinha. Então, eu realmente me sacrifiquei, perdi, vamos dizer assim, minha adolescência inteira para me sacrificar, para acreditar em algo que eu via que poderia dar certo. Então, quando você coloca uma coisa na sua cabeça, que você determina aquilo ali, né, as coisas vão acontecendo naturalmente. E foi muito natural. Foi do nada, eu tava levando um garoto lá no Vitória e Moto simplesmente falou, vem aqui pra semana que você vai começar a estagiar aqui. Foi uma coisa assim, incrível. Entendeu? Incrível. Tomou logo na caixa dos peitos. Tome, bora. Receba. Você não quer responsabilidade? Tome. Mas isso, eu acredito que pra você como profissional, foi algo que, além da oportunidade, te fez crescer bastante, né? Você conheceu pessoas que hoje rodam o mundo, né, com o futebol e talvez não, principalmente porque você fez essa iniciação, né, de treinamento com essa galera toda aí. Então, fez a diferença na vida de muitos atletas.
E aí, Fabiano, você começou com 16 anos, no Vitória você permaneceu até os 25, não é isso? No Vitória eu fiquei até os 27. 27. Fiquei 7 anos no Vitória. De 20 a 27. Eu fiquei de 99 a 2006. E aí depois você 2006. foi pro Bahia. Aí em 2007 eu fui pro Bahia, Mota foi pro Bahia, só que o Bahia estava na 3ª divisão. Aí a gente ficou um ano lá trabalhando de graça praticamente. Uhum. De graça. O Bahia não pagava, né? Uma dificuldade muito grande. Aí fiquei em 2007 no Bahia. Aí o Bahia, Mota saiu do Bahia, foi pro Cruzeiro. Mas eu continuei aqui. Aí fiquei 2 anos na BB. Fiquei 2007, 2008 na Com BB. Carlito. Com Carlito, isso, Carlito. Né? Foi um período que me ajudou bastante. Porque eu continuei ali me mantendo, né, no processo. Tanto que a gente foi 3º colocado nos 2 campeonatos baianos que a gente disputou. Uhum. Revelamos um garoto chamado Seba. Eu lembro. Seba tá hoje no exterior aí. Ele é de fora, né? Ele é daqui de Salvador. Ele é daqui de Salvador. Pensei que ele era de ele é fora. daqui de Salvador. É também uma história bonita, porque era um garoto que ia praticamente andando os treinos, né? Muita dificuldade e realmente vingou. E aí, em 2009, quando o Mota voltou pro Bahia, eu voltei pro Bahia. Fiquei 8 anos no Bahia. Aí depois dessa saída de Mota pro Cruzeiro, né? Você ficou um tempo no ABB, lá no ABB, e voltou pro Bahia. 2009. Aí ficou em que? Quais foram as categorias? Aí, no Bahia, eu fui pro Sub-15. Eu fui pro treinador do Sub-15. Logo no primeiro ano, a gente foi campeão baiano, né? Foi a galera Feijão, Talisca, né? Patrick, Bosco, um time muito bom. Paulinho, um jogador, né? Fora de série. Fora de série. O meio? Um meia esquerda, fora de série. E não foi aproveitado, né? Ele foi vendido logo, tal, entendeu? E aí, a gente foi logo campeão nesse primeiro ano. E aí eu fui dando sequência, né? Chegamos até o Sub-17, né? Chegamos até o Sub-17. Conquistamos aí uns 8 a 9 títulos lá no Bahia. E ajudamos a revelar muita gente, né? Talisca foi um dos que chegou na minha mão sem condições nenhuma física. Só tinha uma batida de bola, uma visão de jogo. E aí vem uma coisa interessante, que é o feeling, né? Que às vezes você vai com a experiência, vai tendo. Eu estava preparando um time para ir para a Copa Nike e ele chegou. E aí eu já estava com o time já organizado para viajar. E eu falei com o Ivan, né, observador técnico. Falei, Ivan, eu vou viajar, mas deixa esse garoto aí. Outros aí você pode pensar, mas Ivan, esse garoto eu quero olhar. Tava no Ivan Olímpia, né? Ivan voltou até pro Bahia de novo. E aí, a gente foi pra Copa Nike, né? Não classificamos, perdemos, saímos na primeira fase. E aí, quando eu voltei, eu aí comecei a encaixar a Lisca no time. Mas ele não tinha condições físicas, realmente. Só conseguia jogar, às vezes, 30 minutos. Mas a gente aprovou ele, né? Porque eu vi muito potencial, uma batida de bola já, aquela qualidade técnica. Ele jogava de volante, no volante, né? E aí, depois ele virou titular do time, né? Deu sequência na carreira dele. E ele reconhece bastante essa visão que eu tive, né? Porque talvez você não observasse, talvez o talento técnico, acreditando que ele poderia evoluir com o treinamento, você poderia ter dispensado um jogador de excelente qualidade. Excelente, muito bom jogador, entendeu? Então, tem esse detalhe também. A tarefa não é só chegar ali e treinar. Porque o olheiro traz o jogador, as equipes trazem o jogador, mas quem aprova o jogador realmente é o treinador. Como eu já, também, com certeza, já deve ter reprovado jogadores que vingaram. Sim. Então, você tem que ter esse feeling. Ainda mais numa idade de 14, 15, 16 anos, é muito difícil. É o caso de Pedrinho, né? No Vitória. Sim. E realmente. Pereira, trabalhei com Pereira. Pereira é excelente aí. Só que ele dá até entrevista no Esporte Espetacular que ele fala, pô, a gente perdeu ali talvez aquele timezinho ali e deixou para perder um grande jogador. Sim. Acontece bastante e a gente não pode. Às vezes a pessoa cria aquela coisa de, pô, como é que pode? O profissional que deixou um jogador desse, mas são muitos jogadores. Você trabalha ali com 25 jogadores. Você tem que escolher 11 para jogar. Né? Você tem que escolher 20 para ir para uma relação. E nesse time,
o jogador acaba também contribuindo para a sua má avaliação. Porque às vezes ele não está no momento bom. Tem a técnica, mas não está no momento bom. Sim. Entendeu? Às vezes. Não está motivado totalmente. E às vezes lá na frente a chave muda. Ele realmente toma um rumo, se encaixa realmente num clube corretamente. Eu tenho um outro exemplo, já no Bahia também parecido. Ramires, hoje está no Bragantino. Eric Ramires hoje está no Bragantino. Ele, com 16 anos, chegou na minha mão. Ele era a reserva e juntamos as categorias. Juntou 17 com 16. Então, 17 com 16, quem vai jogar mais é o 17. E aqueles 16 que subiram, o diretor na época queria que a gente dispensasse, fizesse uma limpa. Né? Porque basicamente o que aconteceu no Vitória quando o Pet chegou, né? Que aí eu acho que dispensa Diego Rosa e tal. Dispensa não, é emprestado. Pois é. Nesse processo, quem vai sobrar são os reservas. Aqueles 11 titulares do Sub-15. Só que aí eu já conhecia Ramires. Já conhecia. Eu aí peguei, quando ele veio com a relação, eu falei, não, ó, esse aqui você pode liberar, esse aqui não é reserva, é pequeno, não sei o que eu falei. O Miguel Ketchman, era Miguel Ketchman, que era o diretor lá. Esse garoto aqui, pode deixar aqui, porque ele vai vingar. É o jogador mais talentoso que tem aqui. E aí ele ficou, depois eu convenci ao pessoal trazer ele para morar no clube, porque ele morava muito distante, não tinha uma alimentação adequada, morava na Valéria, muito longe. E aí levaram ele para... Porra, fazendão pra Valéria. É longe. O treino de tarde. E aí levaram ele para lá, foi morar lá, a gente começou a fazer um trabalho de academia com ele. E o Ramires vingou. Então, um trabalho no treinador de base não é só como a gente tem hoje aí o processo da licença. Vamos fazer a licença e estou capacitado para ser treinador. Não é. Você tem que ter um filho, você tem que ter uma visão muito grande, você tem que ter uma acessibilidade muito grande, porque são jovens e às vezes eles não estão naquele foco legal, você tem que estar o tempo todo trazendo eles para o foco, porque senão eles se perdem, entendeu? E isso, às vezes, num curso você não aprende. Verdade. E eu acredito que você trazendo essa parte de Talisca e de Ramires também, temos que você sabe muito, você desde 16 anos você trabalha com jogador, e você até já citou aqui, e talvez um ou outro jogador já se perdeu. Mas eu imagino e acredito que se a gente conseguisse trabalhar melhor na adolescência esses jogadores, a gente não perderia tantos jogadores, né? Aí você falou da parte física de Talisca. Será que ele estava se preparando antes para ser um atleta, para ser um jogador? Por conta de N motivos, né? Dificuldade na alimentação, às vezes uma distância muito grande, como você citou aí de Eric Ramires, da casa para o CT. Será que a gente não perdeu vários jogadores por conta disso? Pô, o cara morava lá em Camaçari ou morava lá em Mata de São João, sei lá, uma cidade distante, para vir para Lauro de Freitas para treinar no Fazendão. E aí, como é que a gente faz entende isso? Na época que eu era mais novo, a gente via os meninos com qualidade, porém que não era bem aproveitado, porque de alguma forma era raquíticozinho, né? Não tinha tanta presença física, aí o cara falava logo, não, esse aí não vai vingar não, né? Então tem essa dificuldade ainda dentro dos clubes, né? Desse feeling. É como eu falei, né? Assim, eu normalmente, a minha primeira premissa para avaliar um atleta é a parte técnica, é a qualidade técnica dele. Sim. Não tem como chegar um Guto lá para fazer um teste comigo, o cara tá vindo de uma escolinha, e aí o cara já vai ter aquela intensidade de jogo, aquela disciplina tática. Não tem, são poucos, são raros. São raros. Entendeu? A gente vinha conversando agora, logo que eu me encontrei com o Guto falou de Alan Santos, né? Que foi meu atleta também. Eu fui fazer uma peneira lá no Beco do Cirilo. A peneira era dos garotos de 10 a 14 anos. E simplesmente, quando eu cheguei lá na peneira, Alan Santos estava lá e se juntou no meio do pessoal. Eu comecei a selecionar o pessoal por posição e ele estava descalço,
né? E ele não tinha 10 anos, tinha 9 anos, então não era nem pra ele estar ali, mas ele apareceu. Aí eu fui pegando o ano de cada um, ele se apresentou e disse, pô, mas você é mais novo, muito mais novo, é de 10 anos pra cima e tal. E aí ele era magrinho, e eu falei, ó, fique aqui no canto e qualquer coisa eu vou ver se eu aproveito você. Quando eu fui fazer a formatação dos 2 times, faltou um jogador. Olha o destino, de novo. Faltou um jogador. Aí eu falei, ó, entra aqui. Aí eu falei, pô, mas você tá descalço? Ele, eu vim aqui. Eu falei, tudo bem, entra aí. O menino pegou na bola, e 2 toques na bola que ele dominou. Ele levantou a cabeça, eu falei, saia. 9 anos, né? Eu tirei logo. Entendeu? Saia. Chamei o pai dele e ele adentrou. Então, esse feeling, esse time que você tem que ter, primeiro é a parte técnica. Depois você coloca ele na equipe e aí ele vai trabalhar os outros fundamentos. E tem um processo também do desenvolvimento do atleta. É atleta que tem um nível. Chega naquele nível, ele estaciona. Ele estaciona. Outro não. Quanto mais você estimula, quanto mais você trabalha, ele vai desenvolver mais. Entendeu? Agora, eu acredito, como tudo na vida, que tem o dom. Véio. É um talento. Entendeu? A pessoa, às vezes, nasce com aquele dom. Se ela se preparar, se ela se condicionar para aquilo, ela vai embora, não tem por onde correr. O que pode acontecer é o dom desperdiçado, né? O cara tem um dom, mas o cara não quer. A gente já viu várias situações assim. Com certeza. O cara não quis e jogou pra cima. Porque a responsabilidade era muito grande, a pressão psicológica era muito grande. Por isso que em outras conversas aqui a gente já falou sobre isso, né? Na base mesmo, ter essa parte psicológica bem aprimorada, né? Pro atleta, pra ele saber que ele tem um dom, mas que ele precisa qualificar esse dom dentro de campo, treinamento, né? Com certeza. Você citou aí Feijão, que eu como torcedor do Baiano poderia deixar passar, né? Sim. Diziam que ele corria muito, corria, que era uma das coisas que talvez tenha sido a aprovação dele. Questão de chegar junto e tal. E a torcida do Bahia, ele virou um folclore, né? Então a torcida do Bahia que amava ele, pelo mais porque as coisas que ele falava do que o que ele jogava a bola. Como você viu assim, Fabiano? É lógico que não querendo botar você em uma situação. Mas como você viu assim, Feijão chegando, tal, aquele cara todo resenheiro, brincalhão, e você falou, rapaz, esse cara não deve ter pinta de jogador não, velho. E no arriar das malas, Feijão se mostrou um bom volante e tal, no que ele tem que fazer ali, só que muitas vezes ele não sabia sair jogando e coisa. Sim. Era um volante meio brucutu, né? Sim. Como é que você conseguiu lapidar ele pra ele conseguisse chegar a um jogador profissional e desse prosseguimento na carreira? Pronto, vamos lá. Parece que foi combinado, né? Mas não foi combinado. Feijão, quando eu cheguei no Bahia, ele já estava lá, né? E ele era zagueiro. Só que eu não... 1,82m, 83. Falei, pô, esse cara zagueiro não vai ser zagueiro com essa altura. E ele tinha muita força, né? Mas Feijão tem força, tinha muita força. Ainda mais naquela idade, 15 anos. Então eu levei ele para jogar de volante e a gente foi treinando. Algumas dificuldades ele tinha, óbvio, entendeu? Mas a força dele, ele tinha muita vontade também. Era um cara que desarmava muito. E muitas das vezes na bola, ele tinha um bom desarme. Ele, né, foi até meu capitão à época. Aí eu colei e botei Talisca para jogar junto com ele. Então eu tinha um cara que tinha força e o outro com mais qualidade. Né? E ele passou todo esse processo na base do Bahia. E aí passou por vários profissionais. Comigo, com o Serginho, com o Laels. Chegou, jogou profissional. Então alguma coisa tem. Né? Então, às vezes, encontro pessoas, pô, como é que Feijão virou profissional? Alguma coisa o cara tinha. Alguma qualidade tinha. Tanto que, me lembro muito bem, ele passou uma época muito bem com Doriva. Foi a época que ele, né, tava muito bem. O milésimo gol do Campeonato Brasileiro é dele. Tava muito bem. Só que no meio do processo, eu tava no Bahia, me lembro muito bem, o Bahia contratou um jogador da posição. E aí vem algumas coisas dos bastidores do futebol. Extracampo. Dos bastidores do futebol que não cabe aqui a gente ficar falando. Porque ele tava bem e do nada ele saiu do time.
Entendeu? Do nada eles são do time e depois daí... E acaba desmotivando também o atleta, depois né? daí vem a questão psicológica e tal. O atleta perdeu espaço, mas o cara foi pro Flamengo. O cara foi contratado pra jogar no Flamengo. Aí vem o que você fala, Felipe. Às vezes, depois dali, o cara já ganhando, sei lá, 80 mil. Aí o cara, às vezes, sabe, acomodou. Isso. Pô, cheguei até aqui e tal. Eu vou estar sempre nesse nível. E não vai. Porque a idade vai chegando. Ele não deu mais sequência. Porque se você vai para um clube e não tá jogando de titular, ganhando minutagem, aparecendo, você vai perdendo time de jogo. E hoje tá na Juazeirense. Tomara que realize um campeonato baiano bom, né? Essa questão, eu tô vendo vários atletas que estão vindo para o futebol baiano. A gente conversava antes sobre o Itabuna. O nosso desejo, a nossa torcida é que o futebol baiano se fortaleça mesmo. E para isso se fortalecer, o campeonato regional, o campeonato baiano, deve se fortalecer com bons atletas. Não apenas ser... eu vou usar uma palavra que possa ser... chula, talvez vão pensar que estou menosprezando, mas trazer refúgio, né? A gente não pode pensar assim que o futebol baiano é só para trazer refúgio, né? A gente vê campeonatos aí, o Paulista, o Carioca, o Carioca sim, porque tá ali no eixo, né? Sul-Sudeste. Mas o Campeonato Paulista, todo mundo quer jogar, meu irmão. Todo mundo quer estar lá no Campeonato Paulista, aparecendo. Eu digo mais. Tem gente que prefere jogar A2 ou A3 de São Paulo do que jogar o Campeonato Baiano. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que entender que um jogador como o Feijão, que foi revelado no Bahia, jogou no Flamengo, jogou em outros clubes, ele tem sim espaço no Juazeirense para Juazeirense fazer bons campeonatos, como tem feito em alguns campeonatos, tanto da Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro, né? Itabuna aí chegando, Jacuipense chegando, Bahia de Feira. A nossa torcida, o Atlético de Alagoinhas, bicampeão, a gente tem que torcer para isso, para que o nosso futebol seja mais bem visto e mais bem valorizado. Não apenas os atletas caseiros, né? A galera daqui da Bahia, mas que o pessoal lá de São Paulo fala assim, pô, eu quero jogar na Juazeirense, quero jogar no Atlético de Alagoinhas, pô, é bicampeão, né? A gente tem que pensar nessa forma mesmo. Só que aí você pega um exemplo Bahia, de 3 anos pra cá, já vem deixando de lado o campeonato, né? Vai com o time sub-23, vai com não sei quem, então... E isso desvaloriza e desmotiva também, infelizmente. É. Porque o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, todo mundo quer ser campeão. Claro que tem aquela questão, né? A premiação do Campeonato Paulista é totalmente diferente da premiação do Campeonato Baiano. Isso tem que ser modificado também, né? Na verdade, o que acontece? A Copa do Mundo mostrou aí, né? O Campeonato Baiano com o Atlético de Alagoinhas bicampeão vem mostrando aí. O futebol, você tendo uma comissão técnica muito boa, que é o caso do Itabuna, né? Serginho foi campeão baiano pelo próprio Atlético de Alagoinhas, é um cara experiente, a comissão lá toda eu conheço, Alexandre Dotto, fisiologista. Então, só aí já é o primeiro passo. Você está com pessoas experientes. Você conseguindo captar bons atletas e dar um mínimo de estrutura... Fabiano, Pink foi seu atleta? Quem? Pink. Tá lá no Itabuna? Foi meu atleta no Bahia, mas eu não fui treinador dele, né? Mas foi atleta da gente do Bahia. E o que é que acontece? Então, isso equilibra muito, né? O Marrocos fez uma Copa do Mundo agora aí, inacreditável para muitos, né? O treinador chegou faltando 3 meses para a competição. Só que o cara conseguiu organizar a equipe, né? Encaixou a equipe e realmente a França ganhou o jogo ontem, mas foi um jogo difícil. Aquela bola na trave ali poderia mudar a história do jogo. Então, eu acho o seguinte, que estrutura só não ganha jogo, ajuda. Né? Então, o Bahia e Vitória tem a melhor estrutura do estado? Tem. Mas as outras equipes, né, encostaram com um trabalho, né, com sua comissão técnica. Já existe, sim, muitos jogadores. Eu me lembro agora, o ano passado, o Fábio Bahia, que jogou no Bahia, estava na Jacuipense. Né? Continua. Então, o futebol baiano já está tendo essa competência de trazer bons jogadores. A gente vinha conversando em off aqui, o Vitória contratou agora um garoto que era da Jacuipense. Eu fui treinador dele lá na Jacuipense, Railan, um lateral direito. Pode escrever esse nome aí, cara. Esse menino aí vai chegar em time grande, né? O Vitória vem voltando a
aparecer no cenário nacional, né? Uma equipe que chegou até a Série C, perde um prestígio muito grande, a verdade é essa, mas vem se recuperando, né, com a nova direção, né, com o trabalho que Fábio Mota vem fazendo, né? E no momento que o Vitória disputar essa Série B, consequentemente, os olhos dos grandes clubes Vão ficar vão voltados. voltar de novo, entendeu? Porque, queira ou não queira, né, tem um amigo aqui dando risada aqui, né? Mas Bahia e Vitória pra lá fora é time pequeno. Bahia e Vitória pros caras lá fora é time pequeno, pô. É considerado time pequeno. Entendeu? Eu viajei bastante para disputar competições com o Bahia e nós somos olhados de forma baixa, cara. É. De forma baixa. Ele não olha a gente como time grande, não. Primeiro porque não tá no eixo, né? Primeiro porque não tá no Não é eixo. da panelinha. E segundo porque tem mostrado ao longo dos anos que se apequenou, né? Eu digo isso porque, por exemplo, Fortaleza e o Ceará não era visto como Bahia e Vitória era visto Sim. há uns 10 anos atrás. E hoje, Fortaleza tem feito... Vai jogar a segunda Libertadores. Isso, e tem feito campanhas assim consistentes. O Ceará foi rebaixado, né? Mas tem feito campanhas e estruturalmente também tem contribuído. Mas é o que você tá falando. Para time de São Paulo, do Sul, o pessoal olha assim, rapaz, vai chegar aqui e vai tomar pau da gente. Porque é time pequeno mesmo. Com certeza. O Bahia e Vitória, eu sempre falo, né? A gente teve um período muito bom, tanto no Bahia como no Vitória, quando você dá sequência a um trabalho. Então, exemplo, eu participei do Vitória, como eu te falei, foram 7 anos. 7 anos com a mesma direção, a mesma ideia. No Bahia, a mesma coisa. Mas no momento que você começa a mudar, toda hora muda a filosofia. E o Vitória teve muito isso, né? E o Bahia também, né? E mais uma vez mudou, agora com dinheiro. Aí a história já é outra. Mas aí Entendeu? a filosofia vai permanecer, né? Que acho que são 90 anos que o City pode utilizar É isso. a marca Bahia. Mas o senhor Belletani com o seu diretor já não vai se envolver mais no futebol. Entendeu? Então, é uma mudança de filosofia que pode ser com pessoas que são do ramo. Graças Tá a Deus. entendendo? Bahia- São do Que ramo. conhece. O Bahia né? esse ano passou 3 meses com o Belletani fazendo a gestão de futebol. Entendeu? E ele já disse que não conhece nada de futebol, que o ramo dele não é esse. O Imagina. problema todo é esse, né? Administrativamente o cara pode ser até bom, mas quando fala a parte do futebol, Entendeu? deixa a desejar. E assim, trouxe alguns profissionais de fora, entendeu? Mas eu, particularmente, eu não vi mudança. Não vi mudança de nada. Né? Há pouco tempo, o Bahia no Sub-20 foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase por um time Acho que foi o faixa do Amazonas lá. de fora aí, cara. Entendeu? Existe agora o Campeonato Brasileiro, né? Sub-17, Sub-20. O Sub-17 do Bahia, 2 anos seguidos, quase o último colocado. Então, é muito pouco. Muito pouco. Entendeu? Chega a ser vergonhoso para o que Bahia e Vitória fizeram, né? Com base e o que é referência, né? Você falou aí Copa Nike, Mickey Cup. Esses campeonatos Bahia e Vitória eram convidados para participar porque sabia que tinha atletas de alta qualidade, né? E aí você hoje levar um time para Copa São Paulo. São mais de 90 clubes. Eu acho que o time tem que se impor. São 4 times na primeira fase. Eu sou o Bahia. Eu tenho a obrigação de passar da primeira fase. Eu sou o Vitória. Eu tenho a obrigação de passar da primeira fase. Porque aquilo que já foi construído ao longo da história, né? A base do Bahia e do Vitória revelou sempre jogadores bons. E hoje em dia, até caindo, né? E a gente vê que, como você falou, se não mudar a filosofia, se não mudar a forma de trabalhar, vai continuar a ladeira abaixo. Como eu falei, né? Existe a camisa, existe o nome, existe estrutura. Mas quem faz as coisas acontecer são as pessoas. O Vitória vai dar uma melhorada de novo porque trouxe Carlão, que é um cara referência no futebol de base, entendeu? E com certeza o Vitória vai voltar, né, a
chegar nas grandes competições e voltar a aparecer bons jogadores, né? Vamos de novo a falar do Palmeiras. O Palmeiras hoje tem o melhor trabalho de base do Brasil por causa de João Paulo, que foi uma pessoa que saiu daqui da Bahia e aprendeu com um dos melhores, como a gente já conversou, entendeu? Porque o Palmeiras já tinha estrutura, já tinha nome, mas não tinha tradição de base. Entendeu? Não tinha um trabalho de base, entendeu? Você falou da Copa São Paulo, eu acredito que vocês sabem, eu disputei uma Copa São Paulo com o Sub-17 do Bahia, não foi nem um Sub-20. Eu tinha 4 jogadores de 16 anos naquela competição. A gente teve o artilheiro da competição, que foi Giovanni Tinga, e saímos eliminados pelo América Mineiro nos pênaltis. Né, jogamos contra o Flamengo de Paquetá, Felipe Viseu e companhia, né, empatamos o jogo. Então, eu acredito muito que o clube tem sua estrutura, tem seu nome no cenário nacional, mas existe a competência de quem está lá dentro. Entendeu? De quem está lá dentro. Então, se você não tiver grandes profissionais realmente com competência para fazer a coisa acontecer, a camisa só não vai andar. Né? Eu passei 8 anos no Bahia disputando competições e sempre falava com meus atletas. A camisa do Bahia é forte, beleza. Vamos lá jogar contra o Atlético de Alagoinhas, contra a BB, contra a Catuense, mas se vocês não se impuserem, né, não colocarem em prática o que vocês têm, a camisa só não vai ganhar os caras. Vocês vão ter que jogar. Eu me recordo muito bem, né, de uma passagem dessa Copa São Paulo, e nós enfrentamos o Flamengo numa fase anterior das quartas de finais. Só que tinha um negócio de um biônico. O Bahia foi eliminado 2 vezes dessa competição. Foi eliminado, mas voltou como um biônico. É o terceiro, né? Era o terceiro. Não, era assim. Ficou 14 times. 7 classificava e um dos 7 que perdeu voltava. Ah, tá. Então, quando a gente foi jogar contra o Flamengo, a gente já sabia que se a gente empatasse, a gente estava dentro. O Flamengo ganhando, empatando, perdendo, também estaria dentro, porque o Flamengo era o melhor time dos 14. Mas o Flamengo era 2 anos mais velho, um super time, tanto que foi campeão na época. Primeiro tempo 2-0 e era caixa para 3. E o Flamengo perdeu um pênalti. O diretor da época, né, o Paulinho, entrou no vestiário, falando tal, falando que tinha que fazer várias mudanças. Eu ouvi, né, fiz uma mudança de posicionamento, mas quando voltou pro segundo tempo, o Flamengo segurou. Porque para ele, 2-0, empata, segurou. Nesse momento que ele segurou, a gente cresceu no jogo, cresceu na partida e empatamos o jogo. Não sei se você se lembra, Giovanni Tinga fez o gol e logo depois foi cobrar um meio de campo. Ele roubou a bola e fez o gol imediatamente. Eu tava assistindo esse jogo. Imediatamente. Foi um dos melhores jogos da minha vida. Entendeu? Copa São Paulo é coisa de outro mundo. Me arrepiei todo. Outro mundo. Foi incrível. Mas a gente foi pros pênaltis e perdeu. Né? E aí é o que eu volto a dizer. Se o Flamengo... Não é a camisa que joga. São jogadores. Se o Flamengo não desse aquele recuo e continuasse, a gente ia tomar goleada. Ia tomar goleada. O treinador do Flamengo era Zé Ricardo, que virou treinador profissional na época. Sim. Entendeu? Então, não é a camisa que joga. É o seu trabalho, é o que você vai desenvolver. São os atletas lá, se estiverem preparados para aquela situação. Entendeu? Eu tomei uma das piores derrotas que eu já tive. Foi no último ano que eu fui campeão lá na base do Bahia. Eu simplesmente tomei uma goleada de 6-2 do Vitória na primeira fase. Mas eu tava com vários jogadores machucados, né? Alguns jogadores chegando, e eu tomei 6-2. Eu falei, caramba, rapaz. Até achei que ia sair, né? Por uma derrota daquela, mas eu continuei. Fui lá pro pessoal da fisioterapia, conversei com eles e falei, por favor, me ajudem, recupera esses atletas aí. Eu tinha uns 6 jogadores machucados. Os atletas se recuperou. O mesmo time da Taça São Paulo? Não, e aí já foi no outro ano. Um ano posterior. Né? Já foi o outro grupo. Foi meu último ano no Bahia. Né? No outro ano, eu comecei o ano, mas depois saí. Né? Foi em 2016.
E aí foi a equipe de Júnior Brumado, aquele atacante grandão. Que foi negociado. E aí o que acontece? O Vitória ganhou de 6-2 e tirou uma foto, jogadores mostrando um 6. Né? Me mandaram aquilo ali, eu imprimi, tirei xerox e dei a cada jogador. Falei, tá vendo isso aqui? Vocês vão colar na parede do quarto de vocês. Na cama, do lado da cama. Todo dia que vocês acordarem, vocês vão ver essa foto e vão descer pra treinar. E aí a gente recuperou os jogadores também, começamos a treinar. E quando chegou na final, 2 jogos, vencemos os 2 jogos. Vencemos no Barradão, e vencemos em Pituaçu e vencemos no Barradão. Olha aí. Entendeu? Mais uma vez, volto a dizer, existia um trabalho Sim. de campo, existia um trabalho psicológico também, porque você tomar 6-2 não é fácil. Existia um trabalho da fisioterapia também, que colaborou para o retorno dos atletas, né? E a gente foi lá, 2 camisas de peso, mas o Vitória tinha mais time. Mas a gente foi lá e venceu o jogo. Mesmo assim, não foi empecilho para vocês, né? Vencemos o jogo. Então, a competência de todo um trabalho, ela vai interferir, pode ser contra o time que for. E ainda você mexeu com o psicológico dos meninos, O time que for, entendeu? E foi assim, um dos títulos assim mais marcantes da minha carreira foi esse aí. Porque realmente todo mundo dizia que o Vitória ia ganhar, pô. Todo mundo favorito, dizia que o Vitória né? ia ganhar. Entendeu? Então futebol se resume muito a isso. A pergunta seria essa, na verdade, né? Dos campeonatos que você disputou, quais campeonatos foram mais marcantes, né, para sua carreira? Tanto baiano como o campeonato fora aí. O que é que trouxe mais lembrança? Você já falou de um, né, desse campeonato baiano. Que ano foi? Foi sub-17? 2016. 2016, sub-17. 2017. E teve algum outro aí que Cristiano marcou? Brumado. Júnior Brumado. É que o pessoal chamava ele, que ele pegou uma bola, acho que contra o Juazeirense, foi, saiu driblando. Cristiano Foi Brumado. negócio. E aí, Ele foi pra Dinamarca. e aí é outro detalhe, né? O Vitória tinha uma equipe muito melhor, mas que eu me lembro, nenhum desses garotos dessa idade vingou. E no Bahia a gente teve Júnior Brumado. Então, além de você conquistar título, você tem que revelar alguém. Vai revelar todo mundo? Não tem como. Difícil. Mas se você consegue vender um jogador como esse, Quase você já 10 teve um milhões. retorno. Você já teve um retorno do seu Todo o trabalho. investimento, né, que foi feito lá desde os primórdios, Sim. agora trazer um Felipe, resultado. em cima da sua pergunta, como eu te falei, minha base foi no Vitória. Foi quem me preparou para quando eu fui pro Bahia, eu consegui ter ganho 4 campeonatos baianos, alguns campeonatos nacionais da categoria. E tinha uma competição que ainda existe, eu acredito, que é FPAM. É uma competição lá em Alegrete, no Rio Grande do Sul, pé da Argentina. Rapaz, eu fui para lá uns 4 anos seguidos. É uma competição de Grêmio, Inter, Boca Juniors, River Plate, alguns desses argentinos aí. Sim. Joguei contra o Alexandre Pato, joguei contra o Neymar. Demos 4-0 no Santos de Neymar. Olha aí. Na época do Vitória, Alan Santos era a categoria de Alan Santos. Leilson também, que chegou a ser profissional no Vitória. Sim. Então, essa competição foi que me preparou. Uma competição de 14 anos, sub-14, mas era uma competição de um nível muito alto. E o primeiro ano eu fui, não passei da primeira fase. Sim. No segundo ano eu fui, não passei da primeira fase. No terceiro ano eu já fui. Tá mais Já veaco. vacinado já. Tudo que eu trabalhei aqui, em Salvador, eu sabia que não ia acontecer, porque o nível era totalmente diferente. E aí já cheguei lá preparado para essa competição, né? Mudei o modelo de jogo, joguei num 3-5-2 e fui vice-campeão. Quase bato campeão. No outro ano eu fui terceiro lugar, quase bato campeão. Eu tava ganhando Boca Juniors, rapaz, de 2-1. No último minuto, os caras empatou o jogo. Na semifinal. No último minuto, os caras empatou o jogo. Uma bola paralela, o cara grandão, fez o gol, foi pra prorrogação, eles ganharam na prorrogação. Aí eu fui pro terceiro lugar contra o Santos de Neymar e a gente ganhou de 4-0. Então, essas competições no Vitória me prepararam bastante. Quando eu cheguei no Bahia, em 2009, eu já tinha uma ideia de que todo aquele trabalho que eu tinha, se eu fizesse no Bahia lá, as coisas iam dar certo. Tanto que nos meus 2 primeiros anos no Bahia, eu ganhei logo 5 títulos. Ganhei uma competição em Laranjal, né? E aí revelamos Euler. E depois foi pro Vitória, mas Euler foi da base do Bahia. Revelamos Éder, zagueiro hoje do América Mineiro. Bom jogador. Jogou no Atlético Goianiense.
Jogou no Baiano profissional, mas não ficou. Aí jogava de lateral direito, jogava de não sei o que, meio campo. É. É quase igual, a gente tava falando com o Neto, quase igual de Cícero. Cícero, lateral esquerdo, não sei o que, volante, nunca jogou na dele praticamente no Bahia. Éder aconteceu a mesma coisa. Éder chegou de volante, decorrer da carreira, empurraram ele pra zagueiro. E... Becão foi seu atleta? Rodrigo Becão não, ele foi do processo, mas foi Haroldo, né? Quem aprovou ele foi Haroldo. Muito bom zagueiro também. Muito bom zagueiro. E aí é o que eu falo, o feeling de Haroldo, um cara que também com muita experiência, né, no futebol e conseguiu visualizar, né? E o Rodrigo chegou já com 18 anos. 18 anos, então, para você ter um feeling para pegar um garoto de 18 anos que veio do interior, é difícil, porque uma coisa é o cara já vir de uma base, de um clube, outra coisa é o cara vir do interior, né? Então, o Haroldo teve um grande mérito nessa de Rodrigo Becão. Haroldinho. Ô, Fabiano, o Bahia tinha um lateral, que eu acho que até que ele foi pro Vitória depois. Aleph. Lateral direito, Aleph. Sim. Pô, não sumiu, né? Era muito bom. Jogava na direita, jogava na esquerda. Seleção de base, toda a seleção acho que ele pegou sim. Sumiu depois que ele foi pro Vitória, sumiu. Eu não sei se tá jogando ainda, entendeu? Chegou a ser seu atleta? Foi meu atleta. Muito bom lateral. Foi meu atleta. Sumiu, velho. Muito bom. Vamos dar uma paradinha aqui, só para anunciar os nossos patrocinadores, né? A galera que apoia aí esse trabalho, nesse sonho. E a divulgação desse trabalho aqui para outras pessoas depende de você, que é o nosso patrocinador, e de você também que tem a vontade e o desejo de nos patrocinar, né? Agradecer em especial a ID Sublime, que proporciona aqui essa linda caneca aqui pra gente, ó. Show de bola aqui, ó. Você pode estar contatando aí eles no Instagram, AID Sublime, certo? Temos também Açaí Salvador, né, que tem dado esse suporte também pra gente aí. Nosso Fabiano aí, o cara que dá esse apoio. Barber Frois, lá em Canabrava, deu grau no seu cabelo, barba e bigode. Vai sair lá lindão, pai. Vai sair lá daquele jeito. Pra cima, vestimentas. A pra cima é desde bonés até pulseiras. Aqui, ó, patrocínio de camisa aqui, ó. Camisas com frases baiana. E aqui a gente fala de papo fute baiano, mas também fala de camisas que traz toda a irreverência das frases baianas, certo? Você encontra ali na Graça Master, lá na loja Na Graça, nosso amigo Ed Carlos, nossa amiga Maíra. E também ali no Ateliê Casa 9, fica no Santo Antônio Além do Carmo. Você pode ir lá no horário comercial e encontrar essas duas lojas aí em ativa, pai, para você comprar o presente de final de ano aí, seja da sua esposa, mãe, avó, pai, namorado, namorada, homem e mulher lá. Qualquer, você vai encontrar camisas e bermudas, sungas também logo para todo mundo. Rodlock, aluguel de máquinas. Nosso amigão Rodrigo aí, alugando máquinas pesadas. A PIR Soluções e Negócios, com o nosso amigo Paulo Sérgio e o Ricardo. Você vai estar encontrando lá toda a programação de software. Você pode encontrar eles aí na rede social também, tá certo? E a Wolfit Academia, a melhor academia de Canabrava. E você encontra a gente lá, né? E você encontra a gente lá na nossa academia, certo? Vai ter também os professores Jardel, Davi, Matheus, galera toda lá te esperando para você fazer o seu treinamento de alta performance, de alta qualidade. E Sandrinho na recepção. Nosso amigo RS Fotografia, Cinema e Vídeo, nosso amigo Rogério, trazendo o melhor aqui desse staff, né, das nossas filmagens, edição de fotos, de vídeos. Você pode contratá-lo também aí para fazer o seu casamento, a sua festa, sua boda de prata, casamento de boneco, batizado papagaio, por aí vai. O que você quiser fazer para deixar a sua foto melhor, chame Rogério aí, viu? E aí, voltando, eu convido vocês também a ser um patrocinador desse projeto maravilhoso, tá certo? Voltando aqui a nosso convidado, nosso amigo Fabiano. Fabiano, você falou aí a questão de vários atletas que passaram por você, né, no período que você estava tanto no Bahia quanto no Vitória.
Qual foi, assim, um atleta que você parou, assim, porra, esse cara, ele precisa voltar aqui no foco, precisa coisa, porque ele tem um potencial gigantesco, mas tá perdido. Tem um nome, assim, que você se lembre, pô, esse cara aqui hoje é profissional, que tem uma carreira bacana. A gente citou, né, o Júnior Brumado, né? Júnior Brumado, ele chegou lá no Bahia numa situação de já ter passado na base do Cruzeiro, já ter passado na base do Sport e não ter ficado por questão de indisciplina, né? Disso mesmo aí, né? De ele não descer para treinar, chegar atrasado no treino, entendeu? Não dar o seu 100%. E aí o diretor já chegou falando sobre isso, né? Ó, o atleta é assim, 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 assim. Eu tô trazendo, conheço o atleta, mas fique à vontade. Beleza. A gente começou a fazer o trabalho e logo no início realmente se identificou aquele ar de meio. Cara, 1,90 m. Grande. O cara tem que treinar 100% para ele jogar. Daquele tamanho. E ele realmente era meio preguiçoso. Falei, ó, gostei, vi qualidade, vi muito potencial. Jogador forte, protege bem, finaliza muito bem. Muito bem. Com as duas pernas, ele finalizava demais, demais. Mas realmente, na parte física, né? Às vezes dava um pique, já não voltava correndo. Chamei, conversei, ó, vou aprovar você, mas você precisa melhorar isso, 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 isso. No processo, ele virou titular do time, mas chegou em algum momento de novo a não estar treinando com intensidade, entendeu? Com algumas dificuldades no trabalho. Tirei do time, né? Chamei ele de novo para conversar. E o meu preparador físico, o Arquimedes, muito bom. Em cima, em cima, em cima. E aí chegou até um determinado momento que ele me chamou para conversar. Como eu peguei e falei, ó, o Arquimedes, pegue no pé dele, mas você. Porque se eu ficar batendo toda hora de frente com ele, vai criar um desgaste. Uhum. Então, às vezes, num trabalho de comissão, você tem que fazer um bate e o outro amassa, entendeu? E aí ele até, o garoto não sabia dessa conversa da gente, né, dessa estratégia, ele até viu, pô, professor, Arquimedes não gosta de mim, não. Não é possível, o cara, eu falei, rapaz, o cara quer o seu melhor. Quer o seu melhor, você tem... Enfim, ele acabou o campeonato titular, né, realmente vingou, foi pro sub-20, e no final do processo, quando ele foi vendido, a primeira pessoa que ele mandou mensagem foi eu. Né, pra mim e pra Montanha. Eu já não tava nem mais no clube. Tanto eu como o Arquimedes não tava mais, mas recebi aquele WhatsApp, aquela mensagem, agradecendo todo o processo, tal, e que foi um processo assim que ele realmente teve que amadurecer, né? E a ideia de que ele realmente tinha que treinar um pouco mais. E foi um atleta que, se ele não tivesse essa experiência também, realmente eu não teria ficado com ele, né? Porque você recebe jogador toda semana. Uhum. Eu tinha uma opção. Pô, eu não quero, vai embora, mano. É. Mas eu acho que o trabalho de um treinador de base é você não desistir do atleta. É você tentar ir até o seu limite ali, né? Pra mostrar ao garoto que ele tem potencial. E eu acompanho ele no Instagram, ele tá muito bem lá fora, fazendo gol. Ele foi o que te deu mais trabalho, foi? Rapaz, dentro dos que vingaram, sim, né? Dentro dos que vingaram, sim. Eu tive que ter esse trabalho, às vezes muita conversa individual, entendeu? Porque, assim, eu tenho uma característica de ser um treinador de muita conversa, muito diálogo, né? Além de ser um treinador amigo, mas eu sou muito exigente na questão disciplinar e de comportamento, entendeu? Então, no momento que o cara chega, ele já sabe que se ele vacilar comigo, não tem isso. Paulinho, que nós citamos aqui, né? Que pra mim foi um dos jogadores melhores que eu trabalhei. Um dos jogadores assim que, o cara era fora de série, né? E aí eu tenho uma história engraçada pra contar de Paulinho. Também era um garoto que sabia que tinha muito talento e era meio maluquinho, entendeu? Era meio maluquinho. Descia também atrasado, todo desponjado, tal, aquela coisa toda. E no Campeonato Baiano, esse de 2009, né? A gente foi campeão baiano. A gente chegou na semifinal contra o São Francisco do Conde. E
quem pegou ele pra agenciar foi o pessoal da Antônios. E aí o pessoal da Antônios pegou, naquela época era MP3, né? As coisas da época, né? Naquela época Aí pegou e acho que deu a ele, né? Um iPod, né? Um iPod e tal. E Moto não gostava de brinco, né? Não gostava que fosse de brinco pro jogo. E aí Paulinho chegou, o iPod e tal, aquela toda, brinco. Aí tira o brinco, Paulinho. Aí tirou o brinco. Aí quando chegou na hora de almoçar, ó, Paulinho de brinco de novo. Tira o brinco, Paulinho. Aí Paulinho tirou o brinco de novo. Aí Mota, às vezes, faz uma conversazinha, eu gosto de conversar. E nessa reunião, Mota aproveitou e... tá vindo pra cá, Paulinho, tá achando que já tá ganhando o jogo, não sei o quê, tem que estar mais focado. Deu uma lascada nele, né? Quando chegou na hora do jogo, a gente chegou lá no estádio, a gente adentrou no vestiário e tal, todo mundo se trocando, e Paulinho simplesmente, o estádio do São Francisco do Conde tinha aquelas cadeiras, você deita assim, tipo de... né? Uhum. Ele aí deitou lá naquela cadeira, com o seu iPod lá ouvindo a música dele, todo mundo se trocando ele lá. Aí eu chamei Lucas Penha, preparador Lucas, Paulinho, bora, só. Aí, o Mota, Paulinho tá lá, todo mundo já se trocou, já tá aqui aquecendo, Paulinho tá lá deitado lá, velho. Aí Mota falou, Paulinho, não sei o que. Aí ele levantou e foi, se trocou. Ele tava em outro planeta. Tava em outro planeta. Se trocou, eu já tinha ameaçado de tirar ele do jogo. Falei, ó, cara, eu vou tirar do jogo. Ele aí foi, o time já tava aquecendo, ele chegou atrasado pro aquecimento. 4x0, 3 gols de Paulinho. Entendeu? 4x0, 3 gols de Paulinho. Aí o cara era fora de série. Calma, entendeu? professor, deixa aqui que eu resolvo. Calma. Não, foi 3 gols e o quarto gol foi passe dele. Então foi 3 gols e uma assistência. Mas era um cara totalmente, entendeu? Tanto que a gente foi campeão. E aí no jogo do primeiro jogo da final, a gente deu 4x1 no Vitória, lá no Barradão. Foi uma preliminar. Ele fez um golaço. Só lembrando, todo mundo fez o gol. E ele tinha 2 cartões amarelos. Tomou o terceiro, porque foi lá, tirou a camisa, subiu no alambrado. Aí tomou o terceiro, não jogou a decisiva. História interessante essa aí também. Foi 4x1, eu podia perder por 3x0. Porque eu tinha vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Aí o jogo foi lá em Dias d'Ávila, né? O Pituaçu, na época, não tava... Lá no Cajadão. A gente não tinha... Foi jogar lá em Pituaçu. Pô, lá no estádio de Dias d'Ávila. Rapaz, o Vitória botou 1x0. Começou o segundo tempo, o Vitória botou 2x0. O alerta. 2x0. Aos 5, aos 10, pênalti por Vitória. Que desgrama. Eu tava passando mal, rapaz. Chegando Falei, já era. O cara vai fazer esse terceiro aí pra fazer o quarto. Entrou água. O cara botou pra fora. Que alívio da Botou pra zorra. fora e aí o jogo foi 2x0. A gente foi campeão, meu amigo. Mas o moleque fez uma falta incrível. O atleta fez uma falta incrível porque era o cara que segurava a bola, criava jogada. E eu perdi esse jogador. Eu não tinha outro igual, entendeu? Talisca tava bem, mas... E assim, alguns jogadores que da gente também muito bons. Sabe quando você treinou aquela semana ali já pensando, já é campeão. Então existiu muito isso também na época. Acomodou, né? Deu uma acomodada e o negócio foi feio, viu? Eu quase vou parar na emergência, porque Quase entra água. se aquele terceiro entra ali, meu amigo, o quarto, o quinto ia ser rapidinho. Não tinha Do jeito como. que os caras estavam, né? E o psicológico ia lá pra baixo. E o pênalti perdido deu uma baixada O Vitória deu uma baixada, na época era 35 minutos, Uhum. era infantil, 35 minutos. A gente aí segurou os 25 ainda lá. Meu goleiro ainda fez umas boas defesas lá, mas Deu o pra negócio segurar. foi feio. E nessa perspectiva aí, Fabiano, pra você, pra o atleta, sim, é espetacular uma convocação pra seleção, né? Mas pra você que revelou de certa forma, tá treinando com o atleta, sabe, né? Que o atleta pode render muito mais. Pra você e pra comissão técnica, como é um jogador ser convocado pra uma seleção? Nessa época da base do Bahia, a gente teve muitos jogadores convocados, né? A gente até comentou aqui de Aleph. A gente teve um
uma boa galera. O próprio Júnior Brumado, se eu não me engano, ele também foi convocado. Entendeu? A gente tem 2 objetivos dentro de um trabalho de base. O primeiro é revelar atletas. É você formar atletas, né, e, consequentemente, nessa formação, né, a gente conseguir fazer com que a gente tenha resultado. É muita hipocrisia dizer, não, o resultado não importa. Importa. Você só revela ganhando. Né? Não tem como. Hoje o Palmeiras, como a gente já citou aqui, tá aí hoje ganhando tudo esse ano na base. Até o feminino. Entendeu? E como é que, se não ganha? Se as bolas de Hendrick bate toda na trave, se ele chuta toda pra fora, Hendrick não tava aí pra sair pro Real Madrid. Entendeu? E dentro desse processo, é óbvio que cada vez que você tem um atleta que é convocado para a seleção brasileira, você, né, acho que um dos nossos objetivos está sendo bem feito, né? Porque de 1.000 atletas ou mais, você tem 22 jogadores convocados e tem um atleta seu ali, significa que o seu trabalho está sendo bem desenvolvido, né? Então a gente sempre trabalhar nessa perspectiva, né? Mota sempre nos cobrava isso. Nós temos que ter jogadores sendo convocados para a seleção brasileira. É muito importante para a gente. E realmente na base do Bahia a gente teve muito êxito nesse sentido aí. E até um parâmetro, né? Você falar assim, pô, se a gente tem jogadores sendo convocados para a seleção é porque a nossa equipe é boa. Então a gente consegue... Um atleta que é convocado para a seleção consegue motivar os outros. Não é que os outros vão falar assim, pô, ele foi convocado para a seleção, eu não fui. Não. Ela fala assim, pô, ele foi convocado para a seleção, eu posso também. E a gente tem que fazer de tudo para esse time ser bem visto. Né? Porque ano que vem a gente pode subir de categoria. Sim. A gente pode ser até contratado, porque hoje em dia é bem fácil isso também acontecer. Um jogador sub-17, sub-20, ser contratado para outro clube, né? E ser visto em algum campeonato, ser bem mais avaliado por conta desse atleta que foi convocado. Né? Dentro disso tudo que nós estamos falando, né? Não é porque eu saí do Bahia em 2017 para cá, dados, é estatística. 2017 para cá, você que é torcedor do Bahia, você viu jogadores do Bahia da base convocado? Eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. O Vitória também, eu não me lembro mais. Acho que só André. Teve André agora, entendeu? Mas a gente tinha 2, 3 de todas as categorias. Tinha no sub-15, tinha no sub-17, tinha no sub-20. Entendeu? Então, tem alguns sinais que determina e que demonstra ali se o seu trabalho está sendo bem desenvolvido ou não. Entendeu? Então, respeito todos os colegas que o Bahia trouxe aí de fora. Eu sempre falo em um grupo que a gente tem no WhatsApp, né? Porque falo aqui de forma convicta. A minha demissão de alguns colegas foi injusta. Foram demissões em um processo de vaidade pessoal de quem estava lá e não por questão profissional. Já na época dessa diretoria? Não, era Marcelo Santana, mas aí eles trouxeram um rapaz de fora, né, Marcelo Lima, entendeu? Que foi quem fez a varredura toda, né? Né? E fez e foi embora, né? E deixou um negócio aí, entendeu? Então, respeito todos os colegas, todos os profissionais, mas alguma coisa tem. Eu vi agora uma categoria do Bahia que eu acho muito boa, que foi o Sub-15 agora, que foi campeão, né? Tem um garoto chamado Roger, se eu não me engano, que é muito bom jogador. Diferenciado. Ele é muito bom jogador, né? Mas a gente tinha 2, 3 em cada categoria. E nós não... acho que a eliminação do Bahia foi do Fluminense do Piauí, viu? Sub-20, que a gente tava comentando. Na verdade, foram 2 anos seguidos que ele sai pro faixa e depois ele sai pro Fluminense do Piauí. Fluminense do Piauí agora. E tinha um atleta até deles que tava no Bahia e o Bahia dispensou, que foi Raí. Empatou 0-0 aqui em Prado Forte e perdeu nos pênaltis. Então, um clube como o Bahia, com todo o respeito ao Fluminense do Piauí, não pode ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Agora, Fabiano, conta uma resenha de Feijão, vai. Rapaz, Feijão é um jogador folclórico, né?
Por algumas entrevistas que ele deu. Eu odeio Vitória. Por algumas entrevistas que ele deu. Eu fico imaginando ele e Neto Baiano do CRB quando eles jogaram juntos. Eu tenho algo engraçado com ele, né? Você não sabe o nome dele, né? É Antônio, né? É Antônio Felipe Gonzaga. E aí eu não gosto de estar chamando um atleta pelo apelido. Uhum. Na época. E aí eu tentei, mas pô, não dava, pô. Antônio. Né? Felipe não era muito comum de chamar. E aí eu falei, velho, vai ser feijão mesmo, porque daqui que eu te chamo de Antônio, eu já tomei foi um gol. Entendeu? Não dá, não. Mas era um menino excelente, cara. Um menino ótimo, entendeu? Né? Botei até ele como capitão pra gerar um senso de responsabilidade, de maturidade também. Entendeu? E é um jogador realmente flocólico, né? No nosso futebol. E ele tinha um irmão também na base, né? Arroz. Rapaz, eu fiquei sabendo dessa resenha de Arroz. Foi até meu amigo Ed Carlos, que é o dono da Pra Cima. Ele, a gente falando de feijão, alguma coisa a gente tava falando de feijão, rapaz. Sim. E aí, daqui a pouco ele falou assim, rapaz, você não sabe da maior. Feijão tem um irmão chamado Arroz. Aí eu desde resenha, rapaz. Desde resenha, Ed. Ele, não, rapaz, eu tô falando sério. É Arroz. Você falou depois. Mas Ed Carlos fazendo comigo, ele falava tão convicto, só que ele falava rindo, que eu achava que era resenha. Aí eu falei assim, é mesmo? Ele falou, não, pô, é mesmo. É Arroz mesmo o nome do irmão dele. Foi o zagueiro lá, ele ficou um tempo na base, mas realmente não tinha muita qualidade, né? Muito grande, mas não tinha esse talento todo. E aí ele foi dispensado. Não combinou muito com feijão. Foi dispensado logo. Entendeu? Mas a matéria do Globo Esporte. Arroz já demonstra que o cara já não. O feijão ainda engrossa mais. Mas o arroz é mais mole. Só pra acompanhar. Aí a bola ia entrar, meu irmão. A torta é a direita, porque ele era molão mesmo, era molão. Essas resenhas são as melhores, viu? E Talisca tem alguma... Na época, foi o quê? Sub-17, sub-15? Sub-15. Rapaz, Talisca tem algo interessante. Tem algo interessante no processo de Anderson. Como eu disse, ele era volante, eu botei ele de segundo volante. Ele jogava também de meia. Mas num determinado momento... que ele não estava muito bem, chegou outros jogadores, já uma categoria mais acima, né? Sub-17 para sub-18, né? Botaram ele de zagueiro. Pela altura, né? Botaram ele de zagueiro, mas eu de fora falei, pô. Ah, não. E era o zagueiro que ia bater escanteio. Batia escanteio. Fazia tudo. Mas ele bateu o escanteio, ele que tinha que estar na área. Mas depois Sérgio Araújo tá no Itabuna, quando assumiu ali o sub-18, colocou ele de novo na posição dele. E aí no Bahia, o treinador colocou ele de meio atacante, cara. Oh, meu Deus, agora não me lembro. Foi que eu acho que descobriu realmente a posição dele, porque as ações ofensivas dele eram muito maiores do que a defensiva. Então, realmente, de segundo volante, ele ia ter essa dificuldade, né? Mas aí, botaram ele aqui no Bahia já de meio atacante, se não me lembro. E depois, quando ele foi pro Benfica, né? Se não me engano, com o Jorge Jesus. Aí ele começou a ser o Talisca. Então, passe refinado, uma aqui, batida aqui diferenciada. Bahia, ele já era diferenciado. Ele batia a falta, pegava. Ele tem um gol mesmo, se eu não me engano, de um Bavia, que 2-0 na Ponte Nova, no campeonato de 2014. Ele faz um gol quase de centroavante. Ele vem tabelando e chapa a bola quase de centroavante. Hoje ele é cantor também, né? E faz sucesso. Cantor e empresário. Faz sucesso, rapaz. Faz sucesso. O show dele é lotado. Aí o menino bota a mão. Faz sucesso e escreve, né? Muitas músicas. Ele até contou há pouco tempo aí num programa que, na verdade, ele sempre foi da música. Uhum. Ele era mais da música do que do futebol. Entendeu? Ele era mais da música do futebol. Então ele era o que... Agora... Fazia o pagodão lá, né? Ele era mais da música do futebol. Aí eu digo, esse aí nasceu com dom total, né? Porque todo garoto quer ser jogador de futebol, cantor. O cara nasceu com os dois dons. E aproveitou, né? E veio os dois. E daí é difícil mais ainda. Mais ainda. E ele e Anderson Talisca, ele tem uma visão muito boa, né? Pra empreender. Né? Que
Ainda tem o Olímpia lá, né? O Olímpia Você- eu participei do processo do Olímpia. Fomos vice-campeão baiano da segunda divisão, né? Na verdade, o acesso era nosso. Uhum. Era nosso. Subia só um na época? Subia só um. Oh. E apesar de eu não ser o treinador, eu era o auxiliar de Serginho. Mas aí foi uma das piores derrotas da minha vida aí, viu? Porque a gente ganhou de 2-1 lá em Piauí. Primeiro jogo. Primeiro jogo, podia 1-0 ia pra pênalti, né? Não tinha vantagem. Uhum. E Contra quem, velho? foi o Docimel. O Docimel tá até hoje na primeira divisão aí. Daquela época era que pra estar aí. subiu. E se sobe ali, pelo que eu conheço o Anderson, o investimento ia ser grandioso. Dobrado. E o Olímpia tava nas cabeças aí, cara. Porque ele tava realmente com muita vontade de fazer as coisas acontecer. Mas futebol, velho. E ali, até hoje, eu não consigo compreender. O cara acertou um chute incrível, depois o outro de falta lá da meia rua, de longe. Quase no meio de campo, o cara acertou um chute de falta. E um bom goleiro, que era Vitor, que foi o goleiro da base do Vitória, foi do Londrina. Foi uma das coisas que... Você ainda não entende. Até hoje, realmente não dá pra entender, porque dizer que a gente entrou de salto alto não foi. Eu acho que a questão de você querer que as coisas acontecessem, né, prejudicou um pouquinho no lado emocional, não de você entrar em campo já de salto alto, mas sim naquele processo de um pouquinho do peso, Uhum. sabe? Alguns jogadores a bola batia e corria, É. né? Batia e corria. Quando no início do jogo que Chorinho, né, um outro atacante dominou, a bola correu, eu falei, o cara tá sentindo o jogo. Atenção, né? Os caras estavam sentindo o jogo, mesmo com a vantagem ali, eles estavam sentindo o jogo. Tanto que aconteceu uma situação no vestiário que me preocupou também. Que naquela roda final, muitos jogadores começaram a se abraçar depois e começaram a chorar, né? Se abraçando aquela coisa. Aí um contou que há um ano atrás ele não tinha nem dinheiro para comprar uma sandália. Eu acho que eles levaram muito o emocional para dentro do jogo, entendeu? E a concentração deu uma baixada, né? Deu uma recuada. Entendeu? O emocional falou. Em um momento existia um ar de favoritismo, entendeu? De aquela coisa assim. Uhum. Eles estavam realmente muito focados no jogo, mas levaram o emocional à flor da pele, né? Aquela emoção, tava ali família, o próprio Talisca tava ali, tinha um dinheiro bom para receber, Bicho, mas ele pagou, perdeu e pagou, olha aí. perdeu e E pagou. não foi pra frente, né? Tá estacionado? Depois, não, o clube tá parado. Porque depois a pandemia veio e aí ele preferiu parar. Mas A base também não tá rodando nada? Não, ele parou com a pandemia, ele parou. A gente ainda ficou treinando, mesmo com a pandemia, aí teve um motorista da gente que morreu de Covid. Aí deu uma do ônibus. baqueada, né? Aí a gente pegou e deu uma baqueada, 3 meses depois, assim, mais ou menos, ele parou o clube, entendeu? Foi uma pena porque era um tinha clube e tudo tinha um trabalho bom, entendeu? Tava um trabalho bom, tinha um alojamento. Ivan, que tava na frente do processo. Eu tive lá uma certa feita. E foi uma ascensão, assim, do Olímpia muito interessante, porque... Foi o primeiro ou foi o segundo ano do Olímpia? No primeiro ano. Foi ir logo pra final, assim, de um campeonato, mesmo que seja da segunda divisão, porque faz parte do processo, né? Tá chegando agora, vai disputar a segunda divisão, pra ascender pra primeira, você tem que passar por aquilo. Mas ter chegado na final, reportagem em TV... Quem tava também administrando, né? Quem é o dono do time também. Então, isso tudo dá um realce maior, né? Então, a ascensão do Olímpia foi muito interessante. Infelizmente, teve que dar essa parada por conta da pandemia. A gente também ratifica aqui que a gente torce para que o Olímpia ele venha a se restabelecer, disputar novamente campeonatos, para dar oportunidade. Né? Na conversa que teve já de finalizar, ele falou, né, nos bastidores, que quando ele encerrar a carreira, ele vai voltar. Eu acho que ele só vai voltar agora quando ele encerrar a carreira. Ah, mas tá novo ainda? Talisca tem o quê? Tem 28? Não, ele nasceu em 94, né? 28. 28. 28 anos. 28, Dá pra voltar pro Brasil, pro Flamengo?
Daqui é... Mas eu acho difícil. Eu acho que ele não chega a jogar muito tempo, não. É? Eu acho que com 32 anos aí, Talisca vai encerrar a carreira aí. Uhum. E não... Mas tem que Vai passar quando pelo a Bahia música- antes. É... Passar pelo Bahia antes. Vamos ver. Mas Fazer a igual ideia o dele, eu Daniel acho que é Alves. ele pegar o Olímpia aí, talvez você até virar treinador e tal. Sim, sim. Entendeu? É interessante, né? É. Pra E aí- colocar pra cima. Aí Fabiano volta, pá. Com a fé em Deus. É. Com a fé em Deus. A gente tem um relacionamento muito bom, a gente não troca ideia, né? Não... Sim. Mas ele sempre tem um relacionamento de muito respeito e consideração, entendeu? E aquela coisa, né? O cara que faz um bom trabalho e também, de certa forma, foi o treinador revelador, né? Do jogador, ele tem aquela gratidão, né? Guardada no coração. Então, isso vale a pena, Sim, né? sim. Pra você como treinador do atleta. E isso lá na frente pode fazer a diferença também, Sim, né? sim, claro. Esse último ano agora, eu tava no Camaçariense, né? Na Juazeirense agora também, que fui convidado. Né? Como vocês sabem, eu trabalho hoje também em um outro ramo, né? Alimentício. E preciso, não por questão de conhecimento, de que isso vai me levar de novo, mas eu preciso fazer a licença B da CBF. Sim. Então eu preciso fazer essa para voltar ao mercado, entendeu? Né? É uma exigência hoje dos grandes clubes, Sim. entendeu? E eu preciso, né, fazer essa licença porque eu preciso voltar. Tô com muita saudade e vendo também muita coisa. É. Muita coisa que, meu Deus do céu, eu não aguento não, entendeu, cara? Dá Então, aquela sede, né? De estar lá, não dentro de aguento, campo. não. Eu preciso voltar urgente. Um amigo meu, ontem conversando comigo, falou exatamente isso. Fabiano, você precisa voltar, o futebol baiano precisa de você, entendeu? E eu vou voltar. Esse ano eu vou tentar fazer a licença. Que é vem. caro pra caramba. É caro pra caramba. E eu digo mais, rapaz. Você falou, Fabiano, sobre o futebol baiano precisa de você. Tem algumas figuras icônicas no futebol baiano que fizeram total diferença, né? Você falou de Mota, o próprio Carlito, lá na BB, revelando alguns jogadores. Eu mesmo, na época da adolescência, eu treinei lá na BB porque era um campo que tinha à disposição. Eu saía de Itapuã, ia pra Simões Filho treinar, Sim, sim. porque tinha o time. Talvez até treinei com você lá. Esse é que ano? Eu sou 9-2. Eu acho que, se eu não me engano, você era o treinador lá. Seba foi dessa categoria aí. Na época, quem me indicou pra lá, talvez você conheça, é Seu Carneiro. Seu Carneiro, sim. pronto. E seu Carneiro foi quem levou o Mauri pra lá, levou Isso. Edson Magal, Isso. entendeu? Joguei com o Mauri, a gente Então. fazia parte do projeto lá em Cajazeiras. A vida se Deve cruzando ter sido novamente. isso mesmo. aí. Possivelmente foi, Fabiano, porque... Foi no ano que eu tava lá. Foi no ano que você tava lá. Eu lembrei agora porque você era o treinador lá. E como eu era goleiro, eu treinava com o preparador de goleiro. Tava para ir pra São Paulo. Sim. Foi em 2008. Isso. 2008. Isso mesmo, 2006, 2008. que eu Foi. tava lá. 2008, o seu Carneiro conversou com o Carlito, na época. A gente, na época, infelizmente, não tinha tantos campos pra treinar, então eu ficava Pronaica, treinava ali no campo, no Areal, lá no Nordeste de Amaralina. Treinava em vários campos assim, porque a gente não tinha a estrutura, né? Que tem hoje, tem campo sintético, só site, então não tinha. Então eu ia lá pra Simões Filho pra treinar. Se você fosse bom goleiro, Fabiano tinha que lembrava de você. Não jogou, não. Não, eu cheguei só a treinar mesmo. Seu Carneiro fez tinha uma parceria muito boa com o Carlito, né? Que era uma pessoa assim que ele dava a oportunidade para vários jogadores, né? E várias pessoas do ramo do futebol. E aí a gente fez só essa parceria para eu treinar lá. Na época você era o treinador. E consegui isso. Então, o próprio Carlão, né? Falando dessas figuras icônicas. O Wesley, que hoje... ele tava até como auxiliar de Filipão. No Atlético Paranaense. E outros... E você, cara. Você que, desde os 16 anos, que trabalha no futebol. São uma dessas figuras icônicas que não podem deixar de participar do futebol baiano, né? Tem mais gente. Tem uma galera aí, tem Pequinho, tem o próprio Dortas, tem o Wendel, que o pessoal chama de Panda, né? É um cara que a gente trabalhou junto também lá no projeto de Seu Carneiro lá em Cajazeiras.
E é um cara que eu já convidei, vou refazer o convite para o Wendel. O cara, assim, da análise do futebol, é um cara extremamente... É uma referência. Já foi pro Corinthians, já foi pra seleção. Boa. E uma galera boa aí, que a gente quer trazer aqui também, né? Pra falar sobre isso aqui. E você, Fabiano, é esse cara que precisa estar dentro do futebol. Claro, você sabe das suas necessidades, das suas condições, mas é um cara que merece sim tirar a licença B aí pra estar atuando de forma mais ativa no futebol, cara. Obrigado aí pelas palavras e isso é a meta, velho. É meta de vida. A gente tem que... eu desde pequeno, né? Já contei minha história aqui, eu sempre coloquei meta na minha vida. Eu chegar hoje a ser empreendedor e ter uma loja de açaí é uma história também de meta de vida, porque eu tava no Bahia. Eu tava empregado no Bahia. E assim, eu tenho uma sensibilidade espiritual muito grande, sabe? E eu tava no Bahia e uma coisa me falava no ouvido direto. Tomar um açaí na aula e depois daquele dia eu falei, rapaz, eu vou botar um negócio desse, cara. E aí foi dito certo. Outro Fabinho, né? Não, eu tava no Bahia, tava lá bem, mas um negócio toda hora falava no meu ouvido e eu já tava conversando com o pessoal, cara. E aí, do nada, esse cara demitiu a gente, né? Dizer que foi uma coisa que eu esperava, não. Eu tava bem, mas eu tava o tempo todo assim, pô. E aí, assim que eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi correr atrás de um espaço pra... Calculei quanto é que eu ia ganhar e tal. Mas aí peguei, não queria entrar sozinho, porque eu queria voltar ao futebol. Aí chamei o Rogério, né? Que é o pai de Alan Santos. Com um tempo como meu sócio lá. E aí achei lá o espaço lá, eu comecei lá na Paralela e botei, né? E aí eu dei um tempo, né? São 5 anos que eu tenho, né, com essa loja lá. Trabalho com delivery também, em Stella Maris, em Pernambués. E aí eu coloquei esse tempo para eu ter hoje uma estrutura, para ter pessoas para tocar o barco, tanto que eu não fico mais lá, na Paralela, e voltar depois a me dedicar de novo ao futebol, entendeu? Uhum. Porque, assim, a carreira da pessoa no futebol, mesmo você como técnico, preparador físico, ela é curta também. Porque da mesma forma que eu entrei jovem, os jovens vão adentrar. Sim. E é natural. Né? Tanto que um garoto... G. Anderson, foi campeão baiano pela Jacuipense, ficou no Bahia e hoje ele tá no Cruzeiro. Foi um garoto que foi meu atleta na base do Bahia, né? E aí se a gente for olhar entre a carreira que eu fiz aqui no Bahia e Vitória, mas não tive a oportunidade de ir pra fora, e esse garoto que hoje tá no Cruzeiro, ele acha que ele é auxiliar de alguém lá, né? Então as portas hoje estão mais acessíveis do que antes, entendeu? Então eu tive essa ideia de botar algo fora o futebol, porque eu sei que as coisas no futebol não são como se aparece na mídia, Justamente. né? Como se aparece na mídia. E você vai se aposentar, você vai chegar a uma idade e você tem que ter o seu, né? Nada vai ser eterno, né? Nada vai ser eterno, entendeu? Então eu fui por essa linha, porque eu convivi com muitos colegas que trabalharam em Bahia e Vitória e que hoje passam dificuldade, entendeu, cara? E aí você já... Passam dificuldade. Prevendo E isso o negócio já... não é fácil, não entendeu? É fácil, não. Ô Fabiano, pra gente finalizar, né? A resenha tá muito boa aqui, muito interessante. Você trouxe várias situações interessantes pra gente. Mas eu gostaria de pedir a você pra deixar aqui pra a galera que tá chegando agora no futebol, adolescentes, jovens, tanto atleta como aqueles que querem também fazer parte de comissão técnica, deixar aí uma palavra, deixar uma palavra de ânimo, de fortalecimento aí pra galera não desistir e continuar, né? Sonhando. Ó, pra atletas, né? Eu tô há muito tempo nisso e sempre fui uma pessoa de linha reta.
entendeu? Eu acredito que você tem que ter o talento, você tem que ter sua força de vontade, seu empenho, seu foco, mas que não deixe o estudo de lado, né? Que você siga com as duas linhas, estudar e tentar, porque é muito difícil, né? Você vai chegando ali e vai diminuindo, né? Vai diminuindo ali o funil, entendeu? Então eu sempre compactuo que o garoto, o jovem, né, continue se mantendo estudando, se empenhando e que se dedique ali até seus 20 anos pelo menos, né, acreditando que tudo pode acontecer, porque a história aí mostra como a de Dante, como a desse zagueiro aí da seleção brasileira, o baiano. É o Bremer, né? Entendeu? O baiano. Muita gente nem conhece ele. Eu mesmo não conhecia. Entendeu? Então a história mostra, né? Os que querem serem profissionais de futebol, treinador, preparador físico, é estudo, né? É estudo mesmo, estudar, ter humildade lá, estagiar nos clubes, pedir oportunidade para estagiar. Eu estagiei de graça no Vitória. Entendeu? Dar sorte de ter as pessoas ali que acreditem em você, como eu tive, né? Com Mota. Porque também não é fácil, né? São muitas pessoas concorrendo ali, entendeu? É mais isso, é você, né, focar ali, acreditar, se empenhar e estudar. Eu disse assim, Fabiano, você gosta de ler livro? Não, mas eu estudo muito vendo, né, internet, Sim. artigo, entendeu? Mas você me dá um livro tático aqui, futebol é prática. Futebol é vivência, é você, né, tá ali. Eu tenho muita facilidade de, sabe? Eu pego uma coisa ali, eu consigo identificar. Eu consigo trabalhar. Nunca copiei treinamento de internet, né? Eu sempre peguei o conceito do que eu queria fazer, do fundamento que eu queria fazer e criei meus treinamentos. Criei muito treinamento. A maioria dos meus treinamentos eram criados por mim dentro de situação de jogo, do que eu sabia que poderia acontecer, né? O futebol se globalizou, né? Veio todo esse processo dos portugueses, principalmente da periodização tática, né? E hoje se trabalha com muito conceito, muita nomenclatura, e às vezes eu fico até brincando, falei, rapaz, vocês estão falando de futebol mesmo? É bloco pra cima, é bloco pra baixo, é bloco sobe bloco, desce bloco, entendeu? Tem um tal de pescoça aí, que é simplesmente o cara olhar por cima do ombro. Entendeu? Então tem algumas coisinhas aí que eu não compactuo muito, mas que faz parte da globalização do futebol e da modernidade, entendeu? Agora, vamos pra prática. Que é o mais importante. No meu tempo era aquele treino alemão que era ataque contra a defesa. Pronto. Três times. Pronto. Era aquilo. E dava certo. Não, é um trabalho de você faz as 4 fases do jogo. Você faz a organização ofensiva, a organização defensiva, você faz a transição ofensiva e você tá trabalhando a transição defensiva também. É um trabalho que até hoje eu faço também. Faz, né? Entendeu? Só que assim, na hora que a gente vai dar entrevista, aí me dói, mano. Aí eu não consigo ouvir a entrevista de alguns treinadores, não. Eu gostava de Muricy Ramalho. Entendeu? A bola pune. Eu gostava de Muricy Ramalho. O cara vai lá, raiz, né? vai na prática, é direto, fala o que aconteceu e pronto. A situação de jogo. Acabou. Vocês querem que eu dê a minha opinião do treinador da seleção? Do ex-treinador, né? Não, do futuro? Sim. Do próximo? Tem que ser Abel Ferreira. Eu também concordo. Tem que ser Abel Ferreira. O cara chegou aqui em 2 anos, ganhou um bocado de campeonato, faz um jogo de estratégia de jogo, entendeu? Bola parada toda hora. Qual é a jogada de série que o Brasil teve? Nenhuma. Você vê mesmo, a Holanda e a Argentina, o cara, no último lance da partida, o cara bate uma falta, no meio, a Holanda empata o jogo. Totalmente estratégico. Então, né, tem um respeito ao trabalho dos profissionais que estavam lá na seleção brasileira, mas, infelizmente, foi 2 Copas do Mundo que o Brasil não foi bem. E não foi bem saindo em quartas de final, né? Porque se fosse ainda pra uma semi, pra uma final, ainda... E outra, se a gente botar na balança, a seleção que chegou mais longe foi a que tomou 7-1. Chegou na semifinal.
14. É. 14 Teve chegou um a 100. recorde de resultado sul-americano. Que não é muito parâmetro, né? Infelizmente. Obrigação do Brasil. É. Você pegar Entendeu? Bolívia, Venezuela e perder pra uma seleção. Difícil, né? Até o Então, Uruguai, né? que as pessoas que querem realmente adentrar o futebol, que conciliem o estudo teórico, mas o futebol é prático. O futebol é prático, aprenda na prática. Entendeu? Vá num vestiário, acompanhar um vestiário que muda jogo. Uhum. Muda jogo. Pode ter certeza que muda jogo. É. Entendeu? E muito. A Arábia Saudita mesmo, o técnico no intervalo contra a Viu? Argentina. É, aquele vídeo foi. Aquilo ali, Muda os jogo. caras viraram um assassino. O cara falou assim: você quer tirar uma selfie com o Messi? Vá. Mas eu quero que você jogue. Eu quero que você. Você não tá aqui pra ficar fazendo teatrinho, não. Eu quero que você jogue. Os caras mesmo mudou a história do jogo. Muda jogo. Muda jogo e muito. E é um aprendizado muito grande, né? E é um dos passos também que eu, voltando ao futebol, eu quero ter. Quando eu fui auxiliar de Serginho, como eu falei, né? E eu tive a oportunidade de ser auxiliar dele de novo. Mas como eu disse, eu me segurei porque ia ter que estar viajando e tal. E eu precisava estruturar meu outro negócio, entendeu? Mas a experiência de você ser auxiliar de um treinador profissional é muito boa. É muito boa porque você aprende pra caramba. E eu sempre aconselho a quem quer começar, comece da base. Ali, sub-10, sub-11, sub-12. Eu peguei toda essa escadinha aí. É. Eu comecei do 10 até chegar ao sub-20 do Olímpia, a do Camaçarense agora. E foi o que me fortaleceu, entendeu? Show de bola. Então, Fabiano, nós agradecemos aqui a sua disponibilidade, a sua história contada aqui. Eu sei que vai ficar de referência para muitas pessoas que não conhecem o seu trabalho, né? Outras pessoas que já conhecem, possivelmente você já é referência para essas pessoas. Sim, com certeza. Mas te agradecemos, cara, por todo esse momento aqui descontraído, essa resenha massa que tivemos, viu? Muito obrigado. Nada, obrigado a você, obrigado a Guto aí. Né, estamos à disposição e eu tenho certeza que o projeto de vocês vai alcançar voos grandes aí, que é muito importante pra gente. Amém, amém. E você que está assistindo aí, eu convido você a curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com a galera e soltar aí nas redes sociais, falar que tem o Papo Fute, o podcast Papo Fute Baiano, que tá trazendo muita novidade aí, meu irmão. No Instagram, @Papo Fute Baiano. E também aqui no YouTube, com esse vídeo que você pode assistir os anteriores e também deixar aí seu like para a nossa entrevista com o Fabiano. Não esquece de se inscrever no canal, hein? Isso, alerta o sininho lá, beleza? E compartilhar. Valeu, galera. Tudo de bom, até a próxima. Valeu!